Olá, querido povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicado sobre vós outros, que o Eterno esteja abençoando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Que nesse momento nós venhamos ser impactados através da palavra de Deus, entendendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Quero lhes trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações e quero pedir a você que fique conosco. Não quero ser muito enfadonho, vou ser rápido, muito breve nessa mensagem. Trazer uma mensagem em forma de reflexão para as nossas vidas. Esse é o objetivo. Creio que Deus falará conosco, pois é uma mensagem que para mim é muito exclusiva, poderosa para os nossos corações. Sei que Deus tem algo muito grande para realizar em nossas vidas e ninguém pode impedir o agir do Senhor para conosco. Então venhamos ficar atentos, crendo nas promessas do eterno Deus. Livro de Jeremias, no capítulo de número 18, o versículo 1 em diante diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo de número 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Repetindo o versículo número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Existem várias versões dessa mensagem, mas essa mensagem ela é uma mensagem muito exclusiva de Deus para as nossas vidas. Ainda no versículo de número 4, o Senhor pergunta para Jeremias: será que eu não posso fazer como fez este oleiro? O Senhor ele fala sobre a rebeldia do povo de Israel. O povo de Israel era um povo rebelde. E Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, ele chorava muitíssimo por causa da rebeldia do povo de Israel. O Senhor nos traz uma mensagem exclusiva, uma mensagem digna de uma reflexão muito grande aos nossos corações. Recapitulando o versículo de número 4, o versículo qual foi citado é o versículo número 6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, porque assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, né? Ou seja, o Senhor Deus estava falando sobre Israel. O Senhor estava falando sobre a rebeldia de Israel, o povo israelita. O Senhor estava dizendo para Jeremias: será que não poderei eu fazer, de vós como fez o oleiro? Porque assim como o vaso nas mãos do oleiro,
assim sois vós, ó casa de Israel. No mesmo instante que Deus está demonstrando que o povo de Israel é um povo rebelde, o Senhor está mostrando o amor. Porque quando olhamos para o cenário, nós vamos ver um oleiro trabalhando. Quando olhamos para o cenário, nós vamos ver o vaso se quebrando. Quando olhamos para o cenário, nós vamos ver o oleiro vendo o valor do vaso. Quando olhamos para o cenário, nós vamos ver o oleiro repetir tudo o que ele havia feito. A Bíblia diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E a Bíblia diz que carinhosamente o oleiro torna a fazer um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu vejo duas coisas interessantes. Eu vejo um oleiro com responsabilidade. Vejo um oleiro que não fica satisfeito em perder uma obra-prima. Eu vejo um oleiro preocupado com o vaso. Eu vejo um oleiro que trabalha de forma perfeita, cada dia aperfeiçoando. E agora eu olho para Deus, olhando para Israel, vendo Israel rebelde, mas no mesmo instante que o Senhor Deus olha para Israel e vê a rebeldia de Israel, o Senhor Deus também vê, aleluia, o quanto Israel é importante para ele. E o Senhor demonstra o tamanho do amor que ele tem por Israel. Queridos irmãos, nós somos igreja eleita, somos agora conhecidos como o Israel de Deus. Deus tem algo especial para realizar em nossas vidas, e o inimigo muitas das vezes tenta impedir o agir de Deus, tenta impedir o operar de Deus, tenta fazer com que, louvado seja Deus, a gente venha desistir, porque Deus não desiste da gente, mas muitas das vezes a circunstância da vida, as situações que nos prega, o cenário que não é bom, muitas das vezes não oferece risos. O Senhor está dizendo: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando nós descemos, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós descemos, nós conseguimos ver visões dos céus. Quando nós descemos, nós vamos ver o tanto que nós somos importantes. Quando nós descemos à casa do oleiro, vamos saber que somos amados. Aleluia. Quando descemos à casa do oleiro, vamos saber que somos cuidados. O Senhor Deus, Ele cuida de nós, assim como cuida, louvado seja Deus, do povo de Israel, como cuida das ervas do campo, como cuida, louvado seja Deus, dos anjos dos céus. O Senhor tem dito em sua palavra que eu e você somos como menina dos olhos de Deus, somos meninas dos olhos de Deus, somos importantes para o Senhor. E neste momento, a palavra que ecoa no meu coração é: desce à casa do oleiro, desce à casa do oleiro. Ouça o Senhor falar, veja visões dos céus. Deus, Ele quer tratar conosco. Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer fortalecer as nossas vidas, quer derramar bênçãos maravilhosas sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos descer à casa do oleiro. O que foi que Deus disse para Jeremias? Está escrito lá em Jeremias 18. O que é que a palavra está dizendo no versículo de número 1? Eita glória, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo é forte. Aleluia. Versículo número 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E diz a Bíblia que Jeremias, ouvindo, obedeceu e disse: e desci à casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E desci à casa do oleiro. Aleluia. E o que foi que Jeremias viu? Aleluia. E ele estava, louvado seja Deus, fazendo uma obra de barro. Olha o que Jeremias está dizendo: e desci à casa do oleiro. Eu desci lá, e o que eu vi foi um oleiro trabalhando sobre as rodas, e como o vaso de barro que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quero dizer para você que eu não sei qual é o impossível que atormenta você. Eu não sei aquilo que tem impossibilitado de você conquistar algo,
mas a ordenância do Senhor para você nesse dia, nesse momento, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Veja como ele trabalha. Veja o agir dele em sua vida, na sua família. Sei que tem alguém que está ouvindo essa mensagem. É uma mensagem simples, mas é exclusiva, objetiva para o teu coração. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma obra linda, perfeita, abençoada para cumprir na sua vida. Creia tão somente e veja o Senhor agir. Veja o Senhor agir, mas desça à casa do oleiro e veja ele trabalhar. Veja a forma dele trabalhar. Veja como ele trata, louvado seja Deus, um vaso importante como você. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ative o sino para todas as notificações, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Quero te pedir uma gentileza, se você puder compartilhar esse conteúdo para alguém que está precisando desta palavra, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Creio que Deus vai falar com ele ou com ela. Um abraço, Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Te espero em um próximo vídeo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento, meu Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero pedir, meu Deus, a tua bênção, a tua proteção sobre as nossas vidas, meu Senhor. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando. Quero pedir que o Senhor esteja nos fortalecendo. Pedir, meu Pai querido, que o Senhor nos guie em todos os momentos. Que abençoe cada uma das pessoas que ouvir esta mensagem. Meu Deus, vem trazer um impacto importante para a vida de alguém. Vem fazer com que, Senhor, alguém possa acordar e possa ouvir e sentir a tua mão tocar. Possa sentir e ouvir o teu falar. Meu Pai amado, meu Pai querido, que a tua graça infinita esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos, meu Senhor. Que a cada dia, meu Pai querido, o desejo no nosso coração esteja, Senhor, de te servir melhor. Ó Deus, de te servir com alegria, com exclusividade, Pai, sabendo que nós somos propriedade exclusiva do nosso Senhor. Somos vasos que, se necessário for, o Senhor pode quebrar, porque sabemos que o Senhor quebra e faz de novo sem que haja dor, sem que haja, Senhor querido, sofrimento. O Senhor sabe tratar com cada um de nós, com carinho, com muito amor. E pedimos, meu Deus, a tua provisão, Pai, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça conosco, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.